Você já deve estar acostumado com a mídia nos lembrando dos inúmeros erros e erros absurdos que o Brasil cometeu e segue cometendo durante a pandemia da Covid-19. Também deve estar habituado a ver os comentários sobre os erros e acertos de outros países. Mas quais foram os países que melhor lidaram com a pandemia? Aqueles que serviram de exemplo? O que eles têm em comum? Por que nós chegamos a um resultado tão diferente deles? É tarde demais para a gente seguir seus exemplos? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Bom, eu já vou avisar que eu não vou pegar leve nesse vídeo. Eu sei que pode ser desanimador, mas não vou esconder que a gente fracassou quanto nação durante essa pandemia. Erros incríveis foram cometidos pelo nosso governo e por nossa população. Erros que custaram vidas. Não fomos a única nação a enfrentar problemas, é claro. Quem não se lembra que ano passado os noticiários falavam sobre o quão mal preparados estavam países desenvolvidos como Itália, França, Reino Unido e Espanha. E os Estados Unidos, então, foi por um bom tempo o líder em número de casos e a Covid chegou a ser a principal causa de morte por lá. Ainda assim, a Europa hoje melhorou muito o tratamento com a pandemia e os Estados Unidos estão entre os países que mais vacinaram sua população. Nós, entretanto, parece que seguimos piorando enquanto o resto do mundo melhora. Mas onde nós erramos? Às vezes a melhor forma de entender o que erramos é olhar onde os outros acertaram e assim aprender com nossos erros e com os acertos dos outros. Antes de darmos uma conferida nesses países que foram mais eficientes durante a pandemia, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu lhe convido a assistir outros vídeos que a gente tem por aqui. Se você acha interessante temas sobre relações internacionais, eu recomendo especialmente o nosso vídeo sobre os BRICS e sobre a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. E para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, já se inscreve e aperta o sininho. Antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que selecionamos esses países não só pelo exemplo que deram na luta contra a Covid, como também porque os dados sobre essa luta estão mais claros e transparentes. No caso de alguns países, como a Bélgica, o tratamento dos dados fez com que os números não sejam muito confiáveis. Lá, por exemplo, são contabilizados como mortos pela Covid casos que sequer foram testados. Existem também casos como o da China, que escondeu dados sobre a pandemia desde o início. Fica difícil, assim, confiar nos dados exibidos pelo governo ditatorial chinês. O próprio Brasil é um exemplo de dados não tão confiáveis. Desde o ano passado, houve inúmeras polêmicas envolvendo subnotificações de casos, dados divergentes divulgados dos relatórios do Ministério da Saúde e até mesmo tentativa de mudar o método de contagem de casos de uma hora para outra. No caso dos países que vamos observar aqui, não há nada que leve à desconfiança em relação à objetividade dos dados. Portanto, eles merecem credibilidade. Aliás, esses países e seus governos merecem inclusive todos os elogios que têm recebido pela mídia e órgãos de saúde ao redor do mundo. Mas, apesar de terem mérito próprio no seu relativo sucesso, existem alguns fatores contextuais que ajudaram a colocar esses países em posições privilegiadas. Populações não muito densas, boa situação econômica e fiscal que permitiu auxílio à população em quarentena, experiências recentes com epidemias com características similares à da Covid e um sistema de saúde público forte. Se você olhar para os Estados Unidos, dá para ter uma ideia do que deu errado apesar da grandiosidade da economia americana e dos acertos logo na sequência. Com áreas muito povoadas, com alto trânsito de bens e pessoas e com sistema de saúde deficiente, os Estados Unidos partiram em desvantagem em relação a países menores. Mas essas vantagens não são o bastante para explicar o sucesso contra o coronavírus. Taiwan, por exemplo, apesar de ser uma ilha e assim não fazer fronteira com nenhum país por terra, é um país com uma boa densidade populacional. Por outro lado, a experiência que os taiwaneses tiveram com outras epidemias vindas da China, como o SARS em 2003, os ajudaram a lidar melhor com a pandemia do coronavírus. Isso criou uma prontidão não vista em nenhum outro país ao longo da pandemia. Antes de outros governos sequer reconhecerem o avanço da Covid, Taiwan já estava testando seus cidadãos e aplicando quarentena naqueles que haviam visitado a China recentemente. Essa mesma prontidão levou à criação do Centro de Comando Nacional de Saúde, em 2004, após a crise do SARS. Esse mesmo centro conecta e facilita a comunicação entre as autoridades nacionais, regionais e locais diante de possíveis crises
de saúde pública. Além disso, houve uma incrível agilidade do governo taiwanês no rastreamento dos infectados. Ao integrar os dados do seu sistema de saúde com dados de imigração e alfândega, eles conseguiram identificar perfis na população cruzando o histórico de viagens com sintomas apresentados recentemente pelas pessoas. De acordo com esses perfis, eram recomendadas diferentes medidas restritivas, algumas mais leves, outras nem tanto, como isolamento em casa por alguns dias. Outro acerto taiwanês foi na comunicação entre o governo e a sociedade. Foi feita uma comunicação aberta, com instruções e entrevistas diárias do seu ministro da Saúde através de variadas mídias, e o governo manteve a população o tempo todo bem informada e ciente dos passos tomados em cada ação. Assim, a população não só tinha menores chances de ser pega no meio da pandemia desinformada e com fontes conflitantes, como podia confiar mais sossegadamente nas ações do seu governo. Tudo isso fez com que uma população de mais de 20 milhões de pessoas em Taiwan apresentasse até o momento pouco mais de 1.000 casos e somente 10 mortes. Isso mesmo que você ouviu. No início da pandemia até agora, morreram apenas 10 pessoas em Taiwan devido à Covid. Há mais gente morrendo de Covid diariamente no Brasil que o número de casos totais de infectados em Taiwan ao longo de toda a pandemia. 3, 4 vezes mais, aliás. Isso é o quão bem eles estão e o quão mal nós estamos. Outro país que se beneficiou da experiência com a SARS em 2003 e mais recentemente com a epidemia da MERS em 2015 foi a Coreia do Sul. Com pouco mais de 50 milhões de habitantes, a Coreia do Sul até o momento teve pouco mais de 100 mil casos de Covid e 1.800 óbitos. A Coreia do Sul é provavelmente o melhor exemplo para se demonstrar quão eficiente é apostar nos testes. Quando ficou claro que mesmo pessoas sem sintomas podem transmitir a Covid, a Coreia passou a efetuar o dobro de testes per capita que a média de outros países. Além dos extensos testes, a Coreia também soube fazer uso bem inteligente da tecnologia da informação, através de diversos aplicativos disponibilizados para a sua população, como aqueles que ajudam na autodiagnose. Através desse aplicativo, pessoas com maiores chances de estarem infectadas passam informações sobre o desenvolvimento de seus sintomas a equipes especializadas. Desse modo, tanto essas equipes conseguem desenhar um mapa mais preciso do desenvolvimento da doença em meio à população, quanto pessoas infectadas podem receber informações diretamente sobre os melhores procedimentos a serem seguidos. Assim como Taiwan, o governo da Coreia do Sul investiu também numa comunicação clara, honesta e frequente com a sociedade. 2 vezes ao dia, o Poder Executivo sul-coreano dava entrevistas para informar a população e assim se esforçar para não privar a população por muito tempo de novas informações. Além de, é claro, também ter trabalhado em campanhas de conscientização da necessidade do isolamento social ou do uso de máscaras. Mas essas 2 nações orientais que se tornaram exemplos durante a pandemia foram Singapura e Vietnã. Ambas também relativamente próximas ao epicentro original da crise, a China. E ambas também com experiência recente com epidemias de vírus similares à pandemia da Covid. Singapura teve em alguns aspectos uma abordagem similar à da Coreia do Sul, com uma reação rápida baseada em extensos testes e monitoramento através da tecnologia. Além disso, essa cidade-estado contou com 2 grandes vantagens. Território, que apesar de bem povoado é pequeno e uma população muito jovem, com pouco mais de 5,5 milhões de habitantes, houve até agora por volta de 60 mil infectados confirmados em Singapura e apenas 30 mortes. O Vietnã teve um desempenho similar ao de Singapura em termos absolutos, mas levando em consideração que tem uma população de quase 100 milhões de pessoas. Seu desempenho foi bem mais impressionante. Lá, houve até hoje quase 2.700 casos confirmados e 35 mortes. O segredo vietnamita, prontidão e resposta rápida. Antes de ter qualquer caso confirmado, o Vietnã já tinha um plano de emergência que incluía restrições de viagem, monitoramento e fechamento de fronteiras, além de, obviamente, suspensão temporária de atividades não essenciais e restrições de aglomeração. Saindo do Oriente, 2 países relativamente muito bem-sucedidos durante a pandemia foram a Islândia e especialmente a Nova Zelândia. A Islândia tem uma vantagem clara, a sua população é muito pequena, pouco mais de 350 mil habitantes. Isso, além de dificultar a propagação do vírus, unido ao seu PIB per capita altíssimo, permitiu ao governo islandês que garantisse a quem ficasse em quarentena em casa que continuasse recebendo seu salário integralmente. Além disso, a Islândia organizou rapidamente equipes para monitorar
ignorar os contatos feitos pelos infectados. O povo islandês pôde confiar no seu governo e aderiu à quarentena sem grandes ressalvas, fato que fez com que houvesse somente pouco mais de 6 mil casos por lá e 29 mortes, mesmo com uma população pequena. Não há como ignorar o sucesso desse país. Sem grandes pretensões, vamos comparar a Islândia ao Brasil para dar uma noção da distância aqui. A gente tem uma população 600 vezes maior que a islandesa. Se você multiplicar o número de mortes na Islândia por 600, não chega a 18 mil, mas no Brasil houve mais de 350 mil mortes. Isso se não houver subnotificação e lembrando que os números continuam crescendo. A Nova Zelândia partiu de vantagens e abordagens a princípios similares a dos outros países que a gente comentou. Uma ilha, obviamente, sem ligação por terra com nenhuma nação, população não tão densa, de pouco menos de 5 milhões de habitantes. Também apostou em fazer testes em abundância, mas houve na Nova Zelândia uma diferença que colocou sua estratégia em destaque mesmo entre os países que tomaram medidas rápidas e certeiras. A Nova Zelândia se entregou totalmente ao combate à pandemia e mostrou tolerância zero à Covid. Sua estratégia foi de rápida e decisiva eliminação da pandemia de uma vez. Quando tinha somente 102 casos confirmados e nenhuma morte, a Nova Zelândia começou a se organizar para um lockdown integral com rígidas restrições de viagem, suspensão de serviços não essenciais e restrições extremas contra qualquer forma de aglomeração de espaço público. O que especialmente surpreendente, já que a Nova Zelândia nunca teve que lidar com epidemias similares à do coronavírus no passado. O governo neozelandês prometeu que nenhum dos seus cidadãos perderia sua residência caso perdesse emprego devido à quarentena. Também iniciou rapidamente um programa de auxílio aos pequenos negócios. E tudo isso funcionou apesar da rigidez. 88% da população da Nova Zelândia aprovou o modo como seu governo tratou da pandemia, enquanto a média entre os G7, os 7 países mais industrializados do mundo, é de 59%. E não só isso, os neozelandeses conseguiram se livrar da Covid numa velocidade que nenhum outro país conseguiu. Até o momento, o país teve por volta de 2.500 casos e 26 mortes. Existem alguns fatores que diferenciam os países que melhor lidaram dos países que pior lidaram com essa pandemia. De um lado, a gente tem países com sistema de saúde precário, com baixa confiança de sua população no seu governo, instituições com governos populistas ou com forte inclinação ideológica. E do outro, países com sistema de saúde fortalecido, com uma população confiante no seu governo e nas instituições e governantes dedicados em se comunicar com a população com clareza e honestidade. Além do sistema de saúde eficiente, o que define quem vai ser bem-sucedido ou não na pandemia é o tempo. Respostas rápidas levaram ao controle maior. Respostas mais lentas, seja por desconsiderar o risco no início da pandemia, como ocorreu na Europa, seja por negacionismo motivado ideologicamente, como aconteceu no Brasil, levaram a resultados muito piores. Há uma corrida contra o tempo, que ainda não acabou. Quanto mais se atrasa medidas eficientes, pior o resultado a curto, médio e longo prazo. Ainda que se esteja em meio a uma pesada crise de saúde pública, se conformar com o leite derramado e afirmar que temos que simplesmente suportar, não basta. Todo momento que se insiste em ações sem eficácia ou se naturaliza ou relativiza as perdas é um momento perdido que custa mortes a médio e curto prazo e recuperação econômica a longo prazo. E você? O que você acha? E o Brasil? Como vai o nosso país na sua avaliação? Comente aqui embaixo sobre os temas que você gostaria que a gente abordasse aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Que levaram o controle a... Porra, eu errei tudo.